fator integrador entre ciência, tecnologia e sociedade. Essa discussão é bastante oportuna, né? Principalmente no momento em que a gente é senso comum, ou as pessoas são levadas a achar que, quando a gente fala em inovação, nós estamos nos limitando a inovações tecnológicas, né? E isso não é verdade. A gente tem uma série de resultados importantes. Amanhã a gente vai ter a oportunidade de apresentar algumas patentes, alguns softwares e marcas dessa área, né, de tecnologia assistiva, esporte e saúde. Então, o objetivo disso tudo é melhorar a qualidade de vida da população, levar resultados para a sociedade, né? Então, para debater esse assunto, nós temos aqui dois convidados especialíssimos, né? E eu vou chamar o primeiro deles, o professor Sérgio Mascarenhas, né, do Instituto de Estudos Avançados da USP e Embrapa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a professora Ana, nossa grande líder da inovação, não só na UFSCar, mas no Brasil. Ela exerceu uma influência muito grande sobre toda essa área quando ela estava no Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu acompanhei esse trabalho dela. E queria agradecer também ao Marques a gentileza de ter me convidado. Eu realmente fico muito sensibilizado, porque a UFSCar está no meu coração desde que ela começou, né? E eu vejo essa UFSCar florescer dessa maneira maravilhosa, né? Então, é uma grande satisfação. Muito obrigado, Marcos. Também é o nosso companheiro de mesa, professor da FGV, uma satisfação. Bem, o Marcos me falou que eu tenho 30 minutos, não é isso? Quanto tempo? Tá. Você tem que me policiar, porque eu sou prolixo. Aliás, dizem que às vezes eu sou prolixo e não prolixo. Então vamos começar rapidamente aqui. Segundo, eu sempre começo todas as minhas palestras com esse quadro, que é a Escola de Atenas de Rafael, que é uma mensagem do Renascimento para nós do século XXI. Isso foi feito no Vaticano, quando era Papa, o Júlio II, que foi um Papa guerreiro, né? E um sujeito formidável. Ele chamou o Rafael, chamou vários outros grandes, fez a Capela Sistina também, e o Rafael ele chamou para as instâncias de Rafaelo, que ficam acima da Capela Sistina. Esse é um quadro, pode apagar a luz, senão não dá para ver. Esse quadro é uma das coisas mais lindas do Renascimento. Ele foi terminado em 1511. E é uma mensagem do Renascimento para nós, porque ele tem 56 personagens. 56 personagens interdisciplinares, pensando na inovação. Pessoal, 1500 inovação na cabeça de toda aquela grande escola que nasceu, naturalmente, dos Médici, né? Lá, com toda a estrutura que eles conseguiram fazer, né? De inovação, inclusive umas inovações meio sem vergonha, né? Que é a inovação bancária, né? Hoje em dia nós dependemos dos bancos, das bolhas, né? E isso daí nasceu lá em Florença, né? Mas, de toda maneira, eu me interessei muito por esse quadro, não é quadro, isso daí é o que nós chamamos uma pintura mural. Você põe a tinta no intônaco e ela penetra na parede. Por isso que dura 500 anos. Né? Se você pintar a óleo numa superfície de um quadro, de papel, ou de couro, ou de qualquer outro material, ela não dura tanto. Mas esse negócio é um espetáculo, essa tecnologia
de pintura mural, né? Então, o que aconteceu? O Rafael começou a pensar... Não, volta, por favor. Aí. O Rafael começou a pensar o que era inovação no sentido criativo. Inovação só tem um contraparte, só tem um objetivo, só tem uma demanda, que é o conhecimento, é o novo conhecimento. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, quando nós falarmos em Joseph Schumpeter, que foi o grande pensador moderno do que é inovação. Tá? Vou falar um pouquinho depois. Mas, então, ele fez isso aqui. O que ele fez? Ele botou nisso aqui 56 personagens interdisciplinares, inovadores, todos eles, como, por exemplo, aqui nesse canto você tem o Pitágoras, aqui você tem o Sócrates discutindo ali com uma série de personalidades, e ao centro, o que você tem? Você tem os dois maiores pensadores da Grécia Antiga, foram Platão e Aristóteles, né? Bom, Sócrates, naturalmente, era o terceiro grande personagem da filosofia clássica, né? Então, a outra, por favor, Guilherme. Então, aqui está o Platão com o dedo para cima. O que ele significou, do seu ponto de vista epistemológico, de conhecimento? Que tudo é fundamental a abstração dos pensamentos. Se você não tiver abstração, teoria, você não tem uma estrutura que abarque toda a parte conceitual de um dado conhecimento. E, do outro lado, nós temos o Aristóteles, com a mão espalmada para baixo. O que ele quis significar? Que você está no mundo da matéria, dos átomos e moléculas, que, portanto, você tem que ter a parte empírica. Então, isso daqui, a parte teórica abstrata e a parte da experimentação, é considerada como uma grande pax filosófica. Nas universidades, mesmo as modernas, como a UFSCar, a USP, Harvard, MIT, Cambridge, por exemplo, tem 800 anos. Vem Newton, Darwin, DNA, Bertrand Russell, Wittgenstein, 800 anos, pessoal. A Universidade de São Paulo nasceu em 1934. A UFSCar, quantos anos nós fizemos, Ana? 42 anos. Né? Então, vocês vejam como nós estamos na infância da estrutura de organização universitária. Né? Bem, então, aí, esses dois representam uma coisa que nós, universitários, acadêmicos, engenheiros, inovadores, políticos, filósofos, artistas, precisamos pensar seriamente. Tem que ter sempre uma união entre a teoria e a prática. Aí tem uma frase do Einstein que eu adoro, viu? Vai clicando aí. Teoria sem experimentação é vazia. Clica, Guilherme. Experimentação sem teoria é cega. Mas não é um espetáculo essa frase? Pensem bem, pessoal. Não deixem o pessoal nos departamentos de vocês, os teóricos, brigarem com os experimentais. Isso é uma burrice, isso daí é uma falta de interdisciplinaridade de equipe, tá certo? Acontece muito nas universidades. A outra, por favor. Bem, então a outra é o seguinte, eu vou botar aqui umas coisas bem simples. Não, espera aí, vai devagar, volta. Isso aí. Vamos parte a parte. Qual é a estrutura? Todo mundo fala inovação é a palavra mais usada atualmente nos meios universitários, políticos, econômicos, socioeconômicos, inovação. Né? Agora, vamos pensar um pouquinho qual é a estrutura. Eu gosto muito de pensar sempre em certas coisas que são hegelianas. Quer dizer, você pega a estrutura dicotômica do conhecimento. Então, você pode pensar, por exemplo, eu sempre gosto de pensar assim, qual é a anatomia da coisa? Aí eu tenho anatomia, coração, pulmão. Depois eu pergunto, qual é a fisiologia da coisa? Tá certo? É bom vocês usarem essa tecnologia de pensar o que é
a anatomia de um problema da educação, da saúde, da política, né? Da eleição, agora que nós estamos entrando no terceiro turno. Até pensei em escrever uma crônica, viu? O terceiro turno, esse que é o mais importante, né? Nós estamos entrando agora. Então, você tem sempre anatomia e fisiologia. Fisiologia é muito mais complicada do que a anatomia, né? Porque a fisiologia é a interação, o sinergismo entre as partes. E, em geral, ela é não linear. Então, ela é um sistema complexo, não linear. Isso daí é o século XXI, moçada. É sistema complexo, não linear. E a inovação precisa disso. É fundamental. Agora, esse camarada aqui, o Schumpeter, Joseph Schumpeter, ele mostrou, ele hoje está em Harvard, aliás, ele morreu já, mas ele estava em Harvard e ele mostrou que a inovação, ela passa por cima dela mesma. É a inovação chamada destrutiva. Se você inova, você vai inovar o que foi inovado. Vocês já viram esse negócio de automóvel? Eles chegam ao cúmulo de mudar toda a produção do chassi para botar um farol um pouquinho diferente e diz que aquilo é inovação. Por quê? Porque eles querem passar por cima do modelo anterior, porque isso daí é uma competitividade na sociedade de consumo do capitalismo selvagem, é um absurdo, né? A gente não pode aceitar a inovação passivamente. Nós temos que perguntar para a inovação se ela tem um sentido social, um sentido de conhecimento realmente aplicável para a melhoria da qualidade de vida da sociedade e das pessoas, né? Então, o Schumpeter foi o primeiro indivíduo que realmente estruturou esse conceito de inovação destrutiva. O livro dele é imprescindível para quem trabalha em inovação. Outro, por favor. Bom, a inovação, dentro do capitalismo selvagem, ela se globalizou. Por quê? Porque a inovação ela está aí para o mercado. O mercado se divide em oferta, demanda e oferta, né? Onde é que a inovação vai atuar? Ela vai atuar nos nichos que produzem lucro. Quem pensa no capitalismo selvagem tem que ter lido Max Weber. Quem aqui já leu Max Weber, levanta o braço. Olha, tá bom, aqui tem 2 ou 3, hein? Bem, quem leu o Schumpeter? Olha aí, tá vendo? 2 ou 3. Pessoal, a gente precisa ler mais nesse país, entende? E aí, eu acho que tem que ler, não livro de papel, tem que ler livro digital, tem que entrar no Kindle, tem que trazer o Kindle no bolso, tá certo? Ler no banheiro, fazendo cocô, ler no ônibus, tá certo? Porque o que nós precisamos é jogar conhecimento para dentro da cabeça, para processar conhecimento, né? A gente processa alimento e transforma em quê? Naquela coisa que eu falei ainda agora. Agora, o gozado é que quando você pega conhecimento, você pode transformar em quê? Inovação. Inovação produz o quê? Mais conhecimento, e esse conhecimento produz mais recurso financeiro. Então, é um ciclo maravilhoso, né, em que você tem a inovação, mas você tem que investir para ter inovação. A outra, por favor, Guilherme. Então, a inovação é um fator de desenvolvimento socioeconômico central. Às vezes, é um fator, digamos, meio ligado ao capitalismo selvagem, então ele só tem uma visão de lucro, né, excessivo, que não leva a uma equalização mais virtuosa da sociedade, né? Quem conhece aqui o trabalho do Celso Furtado no Brasil sobre o problema da globalização e da estrutura da sociedade brasileira? Quem já leu o Celso Furtado aqui? Essa é uma leitura obrigatória. Isso é a Bíblia do pensamento moderno econômico do Brasil, né? Celso Furtado, né? Bem, na realidade, tem uns 3 livros aí, né, que todo brasileiro tinha que ler. Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Celso Furtado, né, Caio Prado Júnior, né, a estrutura econômica da sociedade brasileira.
Quem não leu, pelo menos esses três, e o Anísio Teixeira, em Educação, da Escola Nova, está fora de uma análise profunda dos problemas da sociedade brasileira. Aí fica escravo da TV Globo, tá certo? Fica escravo de uma mídia totalmente desligada dessa realidade brasileira, com o índice de Gini. Quem sabe aqui o que é um índice de Gini, levanta o braço. Tá bom. O índice de Gini, você vê 3 pessoas, é muito pouco, moçada. É muito pouco. O índice de Gini compara a grande assimetria financeira gerada pela economia da sociedade. Quais são os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. O Brasil está num lugar vergonhoso no índice de Gini. O Brasil tem um índice de Gini da ordem de ponto, porque o índice de Gini é 0 quando todo mundo ganha igual. Socialismo, comunismo completo. Quando você tem um índice de Gini 1, né, você tem uma distribuição equânime da sociedade. Eu falei 0, está errado. O índice de Gini compara o mais rico com os mais pobres. Então, quando você tem só rico, quer dizer que tem a maioria pobre. Né? O índice de Gini brasileiro é 0,68, alguma coisa. Nós atrás, pior do que nós, só tem a África do Sul e a Índia. É uma vergonha o índice de Gini brasileiro. Tá certo? Depois eu podia mostrar algumas coisas sobre a evolução do índice de Gini na política brasileira. Isso é um negócio, viu, Ana, que a gente tinha que ter um quadro, sabe, mostrando o que aconteceu durante a ditadura, depois no FHC e depois no tempo do Lula e da Dilma, como o índice de Gini caiu bastante razoavelmente, criando emprego, né, criando uma situação muito mais virtuosa do que nós tivemos até hoje. E ainda estamos muito ruins, né? Precisa de muita coisa nesse país. Outro, por favor, outra coisa fundamental da inovação é que ela só vai ser uma parte da nossa estrutura de trabalho, dos jovens, da criança, do adulto e até do idoso, como eu, que estou com 86 anos, né, tem que continuar pedalando a bicicleta, senão a bicicleta cai. Né? Não pode ter zona de conforto. Né? E a inovação é essa coisa que nos impulsiona para nunca estarmos conformados com o estado de conhecimento atual. Isso é inovação. Né? Então, inovação e educação é fundamental. Nós temos que educar as crianças. Na realidade, nós estamos deseducando as crianças. A criança é lúdica, ela é inventiva por natureza, ela descobre, ela vai atrás. Isso é um problema até darwiniano, teoria da evolução. Ela faz isso porque ela quer sobreviver melhor. Né? A criança é o exemplo máximo de inovação. O que o nosso sistema educacional faz? Transforma a criança num obediente, que não pode inovar. Então, ela é um barro mole, né? Aí ela é endurecida pela educação religiosa, pela educação política totalmente desligada da realidade, das necessidades do país, se transforma num barro duro. Se aperta, quebra. Eu sempre digo que, fora o Anísio Teixeira e Monteiro Lobato, né, em que realmente se preocuparam com as crianças brasileiras, o que nós temos feito é massacrar as crianças brasileiras com a educação que nós fazemos, em que não há capacidade de criatividade. Nós, na realidade, nós bloqueamos a criatividade da criança. Né? Isso daí foi visto pelo Anísio Teixeira, pelo Lourenço Filho, né? Pelo Paulo Freire, né? A Escola Nova. Né? Quem já leu Anísio Teixeira aqui? Bom, pessoal, eu estou fazendo desafios para vocês, porque velho tem direito. Depois que você chega na minha idade, você pode dizer qualquer besteira, tá certo? Porque ou você está dizendo uma coisa para ajudar o outro,
e o outro se colocar num estado de consciência mais virtuosa, ou você simplesmente está na zona do conforto, né? Está conformado. Né? Então, outra, por favor. Bom, e esse negócio de inovação e cultura? Onde é que entra isso? Isso daí entra no seguinte, o que é cultura, em primeiro lugar? Cultura é um conjunto de valores do contrato social. Quem já leu o Rousseau aqui? O contrato social do Rousseau. Pessoal, está ruim, hein? Só uns 2 ou 3 leram, um livro fundamental. Contrato social é fundamental. Bom, então, o que é cultura? É um conjunto de valores do contrato social que rege uma sociedade, faz ela funcionar. É a axiologia, são os eixos, né, em que a sociedade escolhe como valores fundamentais. Por exemplo, você tem uma sociedade neoliberal, uma sociedade conservadora, uma sociedade imperialista, republicana, né, monarquista, e assim por diante. São valores que você adota. Bem, o que acontece? Acontece que vamos analisar nós, brasileirinhos aí. A nossa cultura veio de onde? Veio de quem nos colonizou. Eu sou neto de português. Cadê a nossa querida professora portuense? Aqui, está ali ela. Ela é tripeira também, o meu avô era tripeiro. Mas o que aconteceu com os portugueses? Eles vieram para o Brasil, eles estavam numa coisa maravilhosa, numa época maravilhosa, que eles fizeram a grande inovação de navegar. Aliás, Fernando Pessoa disse isso muito bem, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que os portugueses estavam no máximo, descobriram ouro, prata, novos continentes, mas depois eles fizeram o tratado do vinho do Porto. Você já pensou o que foi aquilo? Acabou toda a grande criatividade portuguesa, né? Da escola de Sagres, né? Aquilo é uma maravilha, né? Nossa, eu fico arrepiado de ver o que nós perdemos, o que os nossos antepassados jogaram no lixo com aquele acordo. Quem sabe o que foi o acordo do vinho do Porto? Aqui levanta o braço. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que os portugueses estavam completamente em conflito com o império de outros navegadores. Quem eram? Os ingleses. Os ingleses estavam lá navegando e pirateando. Né? O que aconteceu? Como os ingleses viram que os portugueses e os espanhóis tinham dominado os mares, eles disseram, não, nós somos essa ilha aqui, de Albion, né? Nós temos que dominar os mares, porque nós estamos uma ilha, né, cercada de mar por todos os lados. Né? Então, o que aconteceu? Eles ofereceram, e os nossos antepassados, né, querida, aceitaram. Olha, os ingleses, vamos comprar vinho do Porto só de Portugal. Monopólio português. Mas vocês não podem fabricar mais nada nas áreas das especiárias, nas áreas de seda, todas as coisas que os portugueses já dominavam. Né? Os portugueses fizeram um acordo do vinho do Porto. Resultado, o Brasil, que era parte do Império Português, ficou submetido a quê? Ao imperialismo britânico. Aliás, pessoal, eu estive agora na Itália, uma maravilha aquele país, só que está com 50% de desemprego, pessoal. Isso para os jovens é pior ainda, é mais do que 50%. Quando eu vejo esse pessoal dizer que o Brasil está ruim, caramba, o Brasil está com um desemprego relativamente pequeno, se você comparar com Espanha, com Portugal também está com desemprego forte, né? Na Itália, 50%. Então, eu estava na universidade, fui fazer uma palestra lá na universidade, aí os professores diziam, Sérgio, os caras aqui não querem nem mais estudar. Por quê? Porque eles sabem que se sai da universidade não tem emprego. Então, vamos ficar na balada, namorando, tá certo? Fazendo cursos mais curtos, tá certo? Vira estudante permanente, mora com os pais,
né? Porque já pensou que é sair para o mundo? Não é bolinho, não. Né? Se tiver filho, pior ainda. Cada bichinho daquele, aqui no Brasil, custa uns R$ 2.000 por mês. Né? E as meninas de 13, 14 anos estão tendo filho aí aos montes, tá certo? Então, realmente, ó, pessoal, se a gente não pensar na problemática do Brasil como cultura, nós não vamos resolver os problemas. Né? Então, cultura que nós tivemos foi a cultura portuguesa que chegou aqui há 500 anos atrás para explorar o Brasil, pau-brasil, depois a árvore da borracha, café. Até hoje nós estamos nas commodities. Por quê? Porque nós recebemos uma herança do Tratado do Vinho do Porto. Na realidade, a nossa independência foi comprada da Inglaterra. Até hoje nós estamos pagando uma dívida externa do que nós tivemos que pagar na época da independência. Né? Quem sabia disso aqui, levanta o braço. Esse cara aí é um espetáculo, hein? Puxa vida. Ele é da engenharia de computação elétrica, né? Ele já me contou um negócio aí de inovação dele, espetaculares. Quero ver se funciona. Né? Bom, então, voltando a outra estrutura conceitual da inovação. Então, se nós não mudarmos a cultura, vamos ter uma inovação muito vagabunda. Que é a inovação do colonizado, há 500 anos. Né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quanto é o retorno, o lucro líquido de um carro 0 quilômetros no Brasil? Quem sabe mais ou menos quanto que dá quando você compra um 0 quilômetro, quanto que sobra para as montadoras, para as automobilísticas? Quem que sabe o número aí? Ninguém sabe o número? Nem chuta o número. Você não quer chutar um número, Fernanda? Hein? E você, Carril? Chuta. Quanto? Você acertou, mulher. Caramba! Parabéns, não é à toa que ela é filha do grande Carril, viu? Mas, olha, 40%. Por isso que não tem uma montadora brasileira. Nenhuma. O Brasil é o melhor negócio do mundo. Você compra carro sem prestações. O dinheiro vai todo para fora. O emprego não fica todo aqui. Ele fica nas montadoras do México, da Argentina, etc. Você já pensou que nós não temos um carro brasileiro? Mas nós temos um mercado de altíssimo lucro. Até os chineses já estão aqui com o JEC. Né? Por quê? Não é bolinho você entrar no mercado que te dá um retorno de 40%. Nada dá esse retorno. Mesmo no caso das grandes empresas farmacêuticas, o retorno é da ordem de 5%, 6%, 40%. Você acertou, né? Caramba! Bom, então, não temos uma montadora brasileira. Aliás, todas são montadoras. Bem, a outra, por favor. E a inovação e evolução? A coisa linda da inovação, agora sob um ponto de vista muito mais amplo, estrutural, filosófico, é que a inovação ela faz evoluir a própria inovação. Esse é o conceito darwiniano de evolução do mais capaz, do mais apto. Né? Se você tem um produto, aliás, pessoal, você pode ter produto, processo e serviço. Se você não dividir nessas três grandes estruturas, você não está entendendo o mercado. E aí não entende o que é inovação. A inovação vai para onde? Vai para serviço? Qual é o retorno dela? Qual é a influência que ela vai ter, catalítica, para movimentar a economia e a própria estrutura do conhecimento? E depois, isso é um processo? Isso é um serviço, um processo? Né? Ou é uma outra estrutura? Tem que saber engenharia de produção, né, Ana? E, olha, aqui na Federal é muito boa a engenharia de produção. Na USP também. Né? Tem o Moringa lá, né, que é o atual diretor-presidente da Embrap, um cara que está mudando o Brasil, lá em Brasília, saído daqui de São Carlos. Né? Bem, Embrap é uma cópia da Embrapa para indústria e inovação. É um negócio que todo mundo tem que saber o que é.
porque, inclusive, nós precisamos trazer para São Carlos alguma área dessa. Por enquanto, está tudo saindo fora de São Carlos. Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, entende? Nós temos que lutar, né? Infelizmente, São Carlos não elegeu um deputado, nem federal. É uma vergonha isso, entende? Quando nós tínhamos candidatos aqui espetaculares, né? Como o Newton, né? Que foi reitor dessa universidade, não foi eleito. Nós estamos desprotegidos, pessoal, politicamente, né? Não é isso, Ana? Uma pena, realmente, né? Bem, então, inovação, eu estou saindo dos assuntos porque eu sou muito descontrolado, entende? Então, eu fico entusiasmado e ansioso, e aí eu vou caminhando e não sei por onde direito. Então, mas eu estou procurando dar um mapa, um roadmap aqui de pensamento. Tá? Então, inovação e evolução, é fundamental entender que a inovação é um processo evolutivo. Então, ela é muito importante. Portanto, ela é um sistema complexo também. A outra, por favor. A inovação, ela tem duas componentes fundamentais, que aqui no Brasil é muito olhado academicamente. Aliás, você falou nisso, né, Carril? Uma das suas palestras, palavras aqui, foi sobre isso. A importância de você ter capital de risco para movimentar a inovação, inclusive para ela evoluir e se multiplicar. O Brasil é um país que não tem filantropia. Ó, eu estava em Nova York, visitei a Universidade Rockefeller. É um negocinho pequeno lá no meio de Nova York, né? Tem 27 prêmios Nobel. Uma universidade. Mas por quê? Você pega prédio, doação de não sei, todo mundo judeu, naturalmente, né? Uma maravilha os judeus, né? Porque eles têm um sentido da educação, da inovação, né? Da filantropia, né? Você precisa aqui nesse país de criar um ambiente de filantropia para o próprio capital de risco. Ele vai ganhar, não vai perder, ganha-ganha, né? Mas o pessoal prefere botar dinheiro nas Ilhas Virgens, né? E fazer pilantropia em vez de fazer filantropia, né? Bom, então, inovação ela está tremendamente ligada a capital de risco. Então, quando a gente tem uma agência de inovação, como a gente tem aqui na Federal, uma das coisas que a gente tem que perguntar é o seguinte: qual é o investimento? Você tem um carro, uma Ferrari, se ele não tiver gasolina no tanque, ele não vai sair da garagem. Não é Ferrari coisa nenhuma. O investimento é a gasolina no tanque da Ferrari, tá certo? Então, essas coisas, eu gosto, porque todo mundo fala inovação, inovação, virou uma palavra gasta, né? Eu quero dizer, pessoal, vamos pensar na estrutura conceitual da inovação, que é para a gente navegar nela, fazer um roadmap conceitual, não ir andando e batendo com a cabeça na parede conceitualmente. Ninguém pode deixar de ter consciência do que ele é na vida, por onde que ele caminha. A estrutura fundamental da consciência humana, o Homo sapiens sapiens, ele só é isso porque ele é capaz de escolher os caminhos dele, ter consciência. Aliás, quando eu penso nisso, eu fico pensando no Freud, que cara espetacular, né? Primeiro cara que entendeu qual era a estrutura do comportamento humano de uma maneira profunda, né? Com o id, o ego, o superego, né? Fundamental, né? Por quê? Porque se você é um ser humano, não é uma pedra, ou não é um animal, né? Até animal, que tem alguns animais que aprendem coisa para burra. Tem uma cachorrinha, a poodle, que sabe 200 palavras, tá certo? 200 palavras. Mas ela, infelizmente, não vota e está ficando velha, né? Mas, voltando, porque eu sou carioca, mas eu adoro São Carlos. Estou aqui há quase 60 anos. E todos os meus filhos que nasceram aqui, quando eles iam para a escola, né, em vez de falar feito carioca, que é meio aportuguesado, sabe? É meio tripeiro, tudo assim, né? Eles falam lá na moda caipira, né? Vorta, verva, essas coisas. Então, eu adoro São Carlos. Eu acho que São Carlos é uma das melhores cidades para se viver na América Latina.
Na realidade, eu não conheço nenhuma cidade melhor do que São Carlos para se trabalhar, fazer inovação, fazer educação, fazer uma nova cultura do desenvolvimento brasileiro, tropical ainda por cima. A outra, tem mais alguma coisa aqui ou acabou? Eu tinha, ainda tem mais uma. Olha lá, Ana, a nossa grande Ana, tem a agência de inovação como um instrumento fundamental para poder fazer essa coisa funcionar. Né? Então, eu acho que a gente teria que pensar. Tem outras coisas aqui que eu nem vou botar. Uma vez eu pensei em fazer os 10 mandamentos da inovação. Então, faltam 2 aqui. Eu tenho esses 2 na cabeça, mas não vou botar agora. Eu quero um dia escrever uma crônica, os 10 mandamentos da inovação. Tá certo? Bem, aí eu fico pensando, como é que eu vou substituir aquele não cobiçarás a mulher do outro? Aí não cobiçarás a invenção do outro, né? Talvez chegue a uma correspondência. Eu estou cheio de ideias para pensar nos 10 mandamentos da inovação e comparar com a tábua do Moisés. Bem, a outra slide. Bem, agora, você estava dizendo, espera aí, você é um cara muito demagógico. Se você fala tanto em inovação, o que é que você fez de inovação? Né? Qual é a inovação que você fez? Qual é o desafio? Porque inovação é sempre desafio. Né? É o status quo e você tem que proceder além daquilo. Como dizem os italianos, é um bívio, né, na vida. Né? É uma escolha. E se você errar um pouquinho, 1 grau, lá na frente dá um arco enorme, aí não volta mais. Então, pessoal, o Confúcio já dizia, o primeiro passo é muito importante. Se você erra um pouquinho, depois não dá. Vai voltar é difícil. Bem, então, eu fiquei doente de um negócio, a coisa de uns 6, 7 anos atrás. Então, eu caminhava assim, arrastando os pés, sabe? Mijava nas calças, tinha muita tontura, sabe? Esquecia as coisas, sabe? Esquecia as coisas também. Aí o pessoal diz, o Sérgio está com Alzheimer, ou Parkinson. Mas aí teve um cara lá em Ribeirão Preto, um grande radiologista, que faz a ressonância magnética funcional, nessa grande escola, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Uma das coisas que nós temos que respeitar no Brasil são as escolas, são as árvores. Né? Porque professor só é bom se tem aluno melhor que ele. Né? Eu, por exemplo, tenho um monte de alunos melhor do que eu. Um deles é o Banhato, né? Que vai falar aqui hoje, que é um cara espetacular. Se preparem para ouvir um futuro possível ganhador do Prêmio Nobel no Brasil, que é o Vanderlei Banhato, né? Que trabalha aqui em São Carlos. Mas, onde é que eu estava? Espera aí, deixa eu voltar. Bom, então, eu estava dizendo para vocês que eu, então, fiquei doente. Aí o pessoal disse, não, o Mascarenhas acabou, né? Ele tá... Aí esse cara fez várias ressonâncias funcionais na minha cabeça, e aí disse para mim, olha, Sérgio, você não tem Parkinson nem Alzheimer, você tem uma doença rara, e agora eu estou convencido que ela não é rara, ela é muito comum, e isso interessa muito a tecnologia assistiva no Brasil, para idosos, que a população de idosos está aumentando, né? 10 minutos. Tá. Então, o que acontece? Eu aí fui fazer, a única solução para o meu caso era fazer um buraco na minha cabeça, botar uma válvula para tirar o excesso de pressão que eu tinha do líquor, que é esse líquido produzido na coluna e no cérebro, a nível dos ventrículos, né? Então, aquilo ali aumentava a pressão no meu neurônio e dava todos esses sintomas, né? Aí eu fiz a cirurgia e parecia que ligaram uma chave para o outro lado. Eu estou como eu estou hoje. Na realidade, eu estou melhor do que eu estava antes. Eu acho que eles fizeram um buraco na minha cabeça, saiu a merda que tinha e melhorou, entende? Então,
eu acho que esse é um problema de tecnologia assistiva muito importante. Nós temos um grupo aqui na Federal de muito bom nível no departamento de gerontologia, né? O pessoal está estudando doenças degenerativas, que é um problema muito importante para o Brasil. Você pensa na criança, no jovem, no adulto, mas tem que pensar no idoso também, que está aumentando. E tem que pensar, pessoal, na mulher. O Brasil é um país machista, né? E que nós perdemos 52% da nossa população, empurrando a mulher cada vez mais para baixo nesse país, né? Uma das coisas que eu considero fundamentais para a inovação é ter mais mulher, como a Ana aqui dirigindo essa coisa, porque a mulher é criativa. Aliás, ela é criativa num sentido mais amplo, porque ela, além de criar, ela tem a criação do próprio ser humano, né? Nós, homens, somos seres humanos de segunda classe, né? Eu sempre digo, olha, essa macharia toda que tem aí, olha para o bico do peito dele. O que significa? Não serve para nada. Quer dizer que eu já fui mulher. Toda essa macharia que está aqui já foi mulher, dentro do útero. Só que aí, uma hora, dirigiram para a fêmea. E nós somos de segunda classe, tá certo? Só que nós somos mais fortes, temos mais músculo. Então, nós vivemos numa sociedade horrível. Eu sou muito feminista e acho que quanto mais mulher tiver inovando, dirigindo, pensando, ela vai ter todos aqueles neurotransmissores, né, que transformam a mulher não apenas numa grande pessoa amorosa, mas muito criativa, né? Aliás, quando eu olho a história da evolução do Homo sapiens, eu tenho o seguinte modelo. A mulher era mais fraca muscularmente, aí os homens, a macharia, dizem, não, nós é que vamos caçar, porque eu sei correr atrás da caça, né? E saiu por aí, né? Ele e os outros homens. Como acontece com os índios também, né? Saíram para ir caçar, para poder comer. A mulher ficou na caverna. Mas como ela ficou na caverna, teve lazer, porque lazer está muito ligado à inovação. É muito importante ter tempo de lazer para pensar em coisas que parecem inúteis e não são. A mulher ficou na caverna. Aí ela começou a olhar as plantas, né? Aí ela domesticou as plantas. Aí ela teve que domesticar uns cachorros, uns cavalos, etc., para poder plantar. Mas quando o homem voltava um mês depois, com um veado nas costas, né, para comer, já meio podre, aí ele descobriu que a mulher fazia feijão com arroz, Marco. Que beleza! Aí você fixou o homem pela terra. Quem que domesticou tudo isso? Foi a mulher. E qual é o último que ela domesticou? Além das plantas? Foi o homem, né? Isso daí é uma verdade antropológica. Não sei porque o pessoal não vê isso, porque macho, em geral, quer bancar um importante, né? Mas a importância nossa está em reconhecer a função da mulher, né? Bem, em geral, quando eu falo isso e tem um auditório de mulheres, batem até palma para mim, sabe? Aqui não bateram. Bom, então, a outra, aí eu peguei e pensei o seguinte, mas furar a minha cabeça é muita coisa. No século XXI, furar a minha cabeça para botar uma válvula aí eu peguei e bolei um negócio, peguei um crânio, aliás, aqui da Federal, Departamento de Anatomia, botei um balãozinho dentro do crânio e disse assim, será que essa pressão intracraniana ela não deforma o osso? Se ela deforma o osso, eu posso medir a deformação do osso e medir a pressão intracraniana sem furar. Tá certo? A outra, por favor, o que eu fiz? Eu peguei, desmontei, volta, desmontei o meu aparelho de pressão arterial, que tem um esfigmanômetro, né? Tem aquela bombinha, pedi ao meu neto um balãozinho de aniversário, botei dentro daquela coisa, fui lá na engenharia civil da engenharia, onde eu ensino há quase 60 anos, arrumei o aparelho, botei um chip aqui no crânio de strain gauge, que mede a deformação do osso, é um negócio conhecido há quase 100 anos, né? E aí fiz a outra, por favor, Guilherme.
Aí fiz essa curva aqui, ó, aumentando a pressão até 100 milímetros de mercúrio, eu vi que o sinal elétrico no chip que eu botei lá variava linearmente. Mas eu sou físico, eu sabia que eu tinha que voltar com a pressão, porque se não voltasse pelo mesmo lugar, teria um fenômeno que em reologia se chama de histerese. E aí essa curva ia ficar complicada para eu calibrar. Mas, felizmente, a deformação era tão pequena que ela é linear e voltou, não teve histerese. Aí eu fiquei contente mesmo. Aí, outra, por favor. Aí eu comecei a brincar com esse sistema, né? Agora com humanos, pessoal. Isso daqui é feito no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde eu estou fazendo pesquisa, com licença da Comissão de Ética, naturalmente, com humanos. Quando cai um motoqueiro, acontece que lá dentro pode haver hemorragia, etc., a pressão intracraniana sobe. Então, na UTI, é importante ter um aparelho desse, como o meu, para você medir na hora qual é a pressão intracraniana, para o cirurgião tomar uma providência. Se ele vai fazer uma craniotomia, se ele vai dar alguma substância que diminua aquela pressão, etc. Então, eu comecei a analisar o sinal elétrico que saía do meu sistema. Aí, eu comecei a usar todo o conhecimento que todos nós físicos temos de transformada de Fourier, né? Então, comecei a aplicar filtragens no sinal. Aqui é o sinal já mais amplo, estendido, né? Comecei a ver que nesse sinal, e isso daí já era conhecido antes de mim, você tinha uma estrutura espectral no sinal da pressão intracraniana que tem 3 picos, P1, P2 e P3. A interpretação desses picos passa pelo coração e pelo pulmão, aplicando uma filtragem de Fourier para a mesma frequência do coração. Pessoal, da minha função, eu vejo agora, no hospital, na UTI, eu vejo o coração batendo. E vejo também a respiração. Então, com um aparelho só, eu vejo 3 funções vitais. Eu vejo a pressão intracraniana, eu vejo o coração batendo e vejo a respiração. Agora eu estou vendo até uma outra coisa, porque nós temos, além do cérebro, nós temos o que chama o second brain. Você sabe o que é o second brain? É o sistema neurogástrico, que vai desde aqui do topo aqui da nossa garganta, né, até o ânus. Esse sistema é tremendamente vascularizado e também cheio de inervação. E esse negócio fala com o cérebro. Então, é chamado second brain. Second brain fala com o primeiro cérebro. Bom, deixa eu falar uma coisinha rápida, eu vou terminar então, tá? Eu fui para Cambridge, essa universidade que tem 800 anos, tem o melhor grupo de neurociência. Depois, ano passado, eles criaram uma cátedra de Brain Physics, primeira cátedra em Cambridge de física do cérebro. Tá? E, por sorte, o cara que pegou essas cátedras, foi dada para ele, o professor Zosnica, era meu conhecido, já tinha vindo ao Brasil, estava interessado no meu sistema, então eu já tinha ido lá, né? Então eu fui para lá esse ano. Aliás, a Celeste, lá do Porto, foi fazer o doutorado com ele, né? Então eu peguei e fui lá para o Porto, trabalhar com ela também, mandei 2 doutores meus para lá ano passado, operamos lá no Hospital São João, né, com essa nossa técnica, né? Então, essa foi a inovação que nós fizemos no nosso grupo, entre a federal, aqui nós estamos trabalhando nisso, em fisiologia do exercício, nós estamos trabalhando com o pessoal da medicina aqui também, em Ribeirão Preto, agora nós estamos começando a trabalhar no Einstein, em São Paulo, também no HC, né? Além de Portugal, naturalmente, e de Cambridge, né? Então, a outra, por favor. Agora, a outra. Ô, Guilherme. Bom, aí eu posso fazer uma brincadeira, que é o seguinte, eu pego um ratinho, pessoal, a fronteira da medicina, da farmacologia, sabe o que é? Chama-se
medicina ou farmacologia translacional. Você faz nos bichos e passa para o homem, porque é muito mais fácil você trabalhar com 100 ratos, 200 ratos. Agora, por que trabalhar com rato? Porque, geneticamente, 97% do sistema nervoso cerebral do rato é igual ao nosso, muito parecido. Até chamar o Maluf de rato é uma ofensa ao rato, tá certo? Porque, né, porque é fogo, né? 97%. Então, lá na Rockefeller, eles têm um grupo que é financiado pelo NIH só para estudar medicina translacional. Você faz no bicho e translaciona para o humano. É uma coisa realmente que o Brasil, inclusive, está atrasado nisso. Nós estamos lutando para trazer para Ribeirão Preto uma fábrica de transgênico para nós fazermos animais transgênicos. E, por falar em animal transgênico, vamos fazer o último slide. Ô, Guilherme, põe aí. Então, espera aí, volta. Aqui eu botei na coluna do rato, injetei líquido. Então, eu estou aumentando a pressão intracraniana por infusão. Então, eu pude acompanhar o aumento para ver se o meu equipamento estava certo. Botei uma bomba de infusão, todos os truques aí da fisiologia moderna, certo? E fizemos isso aqui na Federal também. Tem um pessoal muito bom aqui, com a Catai, com o Gerson, né? Além do Sérgio Pérez, na Fisiologia do Exercício, que é um grupo excelente, né? Bem, então, pode passar outra. Esse é o rato sendo operado lá em Ribeirão Preto. Outro. Pode fazer outro aí, querido? Bom, aí o que eu fiz? Tem um professor em Ribeirão que fabrica ratos transgênicos epiléticos. Eu disse, caramba, está aí uma maneira de eu fazer uma inovação interessante. Vou botar o meu chip na cabeça do rato, tá certo? Botei na cabeça do rato, colei o chip lá no osso, botei um fio bem comprido. Né? Agora eu disse, esse rato é epilético, audiogênico. Quando ele ouve um som, ele entra em convulsão, certo? Então, pode passar. Deixa eu explicar a vocês uma coisa. Isso aqui é o tempo. Esse aqui é o sinal elétrico do meu sensor ali, do strain gauge. Quando o rato levanta a cabeça, e eu também, quando eu levanto a cabeça, eu jogo líquor e sangue para a coluna. Então, o que acontece com a pressão intracraniana? Diminui, porque você joga no outro compartimento. Se eu abaixar a cabeça, eu jogo sangue, líquor para a cabeça, aumenta a pressão intracraniana. Então, eu sabia que se o meu método fosse bem sensível, na hora que o rato levantasse a cabeça, apesar de ser um ratinho pequeno, um volume também pequeno, né? Se o meu negócio fosse bom, uma inovação boa, eu iria ver o sinal. Pode soltar, então? Esse daqui, o vermelho, é o ponteiro, tá? Olha lá, o ponteiro. O ratinho está ali. Eu estou filmando o rato transgênico, dado pelo professor Cairasco, lá de Ribeirão Preto. Agora, quando ele levantar a cabeça, eu deveria observar uma diminuição da... Levanta, rato, olha lá, baixou. Olha, eu vibrei nesse dia, porque isso é um negócio mínimo de pressão. Agora, vamos continuar. O rato, agora, se ele levantar a cabeça, eu tenho que ver uma diminuição de pressão. Levanta a cabeça, rato, por favor, olha lá, diminuiu a pressão. Bom, nessa altura eu estava ovulando, apesar de ser homem. Então, agora, aqui, ele vai fazer o contrário. Olha lá, novamente. Agora ele vai ouvir um som e vai entrar em convulsão epilética. E se eu tiver bom no meu método, eu vou seguir. Primeira vez a nível mundial que se seguiu uma convulsão epilética. Olha lá, ele entrou em convulsão. E eu estou medindo o tempo todo, olha lá. É incrível, viu? E, naturalmente, com um fio comprido. Agora eu estou fazendo isso telemetricamente, não precisa mais de fio. Faço por Bluetooth, entende? Mas isso é uma outra fase da inovação. Então, eu estou medindo. Ele ainda está em convulsão. Olha o rabinho dele, olha lá. Ele ainda está em convulsão. Bom, pessoal, então eu realmente quis mostrar isso, para mostrar que no Brasil é possível você fazer
uma inovação de fronteira. Nós temos que ter autoconfiança. Nós não temos Pelé no futebol. Por que nós temos gente que joga bem futebol? Porque tem campo de pelada em tudo que é lugar, né? E o futuro da criança negra, pobre, é ir lá para o Milan, ganhar dinheiro lá, né? E a ciência? A ciência não tem tantos museus de ciência, tantos laboratórios. Nós precisamos espalhar esse negócio para nós acharmos os talentos, os Pelés da ciência, né? Como o Vanderlei Baiato, né? É um Pelé da ciência brasileira, né? Bem, pessoal, aí eu comecei a ver que eu podia aplicar o meu sistema, não só em epilepsia, em trauma, etc., mas comecei a aplicar em neurociência, em anestesia. Eu comecei a ver que a pressão, a pressão intracraniana baixa quando você dá um anestésico. Mas saber qual é o grau, a profundidade de anestesia numa cirurgia é importantíssimo. Na realidade, você usa o BIS, que é um sistema com eletroencefalograma. Está na hora já, 1 minuto. Ele é bonzinho, viu? Eu acho que eu já ultrapassei, mas ele foi gentil aqui comigo, Mark, e deixou. Então, eu tenho um monte de coisa. Tumor, por exemplo, quando você tem um tumor cerebral, aumenta o volume do parênquima e aumenta a pressão intracraniana. Eu estou fazendo isso com o pessoal do INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Rio, entende? E tem um monte de outros. Eu acho que isso para tecnologia assistiva, para exercício, pode ser também muito importante. Em neurociência, em ciências espaciais também, quando os astronautas estão em voo, você tem uma porção de barossensores que protegem o cérebro. Você tem uma barreira hematoencefálica em fisiologia que é muito importante. E ela quebra quando você está em microgravidade. Então, eu fui procurado, pessoal, pelo pessoal da NASA para usar o meu sistema no espaço. Só que eu não quero bobear, tenho que assinar um NDA com eles, né? Porque aquilo ali é uma potência, né? Nós aqui no Brasil somos uma merdinha, né? Quase sem capital, né? Então, tem que saber negociar esse negócio, né? Foi aquilo que você falou aqui na sua palavra, na sua frase, né? Bem, então, isso daí agora está me realmente entusiasmando muito. E para vocês que trabalham em tecnologia assistiva, esse negócio do meu sistema para fisiologia do exercício, eu acho que tem grandes aplicações. Pode mudar? Agora eu queria terminar isso botando a frase do meu grande guru, com quem eu trabalhei 12 anos em Trieste, que criou um centro de física, no qual eu fui diretor de física médica e biofísica molecular, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 79. Ele mostrou que um paquistanês, né, pode ganhar um Prêmio Nobel, né? Ele criou esse centro. Olha a frase dele: povos sem ciência e tecnologia estão condenados a serem simples fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata para os países desenvolvidos. É o que nós estamos passando no terceiro mundo, na América Latina, na África, né? Então, essa é uma lição vinda de um dos maiores cientistas do século XX, com que eu tive a honra de trabalhar durante 12 anos na Itália, né? E que eu acho que é uma grande lição para nós e deve ser, talvez, até um roadmap para nós, né? Que trabalhamos tentando trazer a inovação no país. Eu tenho umas outras coisas aqui, mas eu acho que vou pular. Põe aí só para deixar o pessoal curioso. Isso daqui, eu gosto muito de pensar antropologicamente. Você se lembra que o Galileu, quando ele descobriu que a Terra não era o centro do sistema solar, ele quebrou um antropocentrismo tremendo da Igreja Católica, né? Que dizia, não, a Terra foi criada há 10 mil anos e é o centro do universo visível, né? E o Galileu quebrou isso. O Newton veio e estruturou isso matematicamente. Depois veio o Einstein, mudou até essa teoria, né? Com a teoria da relatividade, né?
Mas sempre ficou a ideia de que nós somos a coisa mais avançada do universo e que o cérebro humano é a maior maravilha do universo. Olha, pessoal, eu não acho isso. Eu acho que deve ter muito mais cérebros nesse cosmos imenso, muito melhores que o nosso. Essa mesma coisa foi pensada por um grande cientista, foi o Enrico Fermi, que estava fazendo a bomba atômica em Los Alamos. Aí, na hora de um café, estava ele e o Teller, aquele que inventou a bomba de hidrogênio, e começaram a discutir, poxa, se o cosmos produziu sistemas solares, bilhões de sistemas solares, por que o nosso cérebro é o cérebro máximo que a natureza produziu? Deve haver mais. Né? Aí o Fermi fez a pergunta, se tem mais, onde é que esse pessoal está? Where is everybody? Isso é um livro lindo que vocês encontram na Amazon, em que eles têm 10 soluções por que nós ainda não temos o aparecimento de inteligências superiores a nós. Se chama O Paradoxo de Fermi. É lindo esse livro. Esse livro amplia de uma maneira maravilhosa essa ideia antropocêntrica que nós somos o centro do universo. Não deixem de dar uma olhada nesse paradoxo de Fermi. Tá? Bem, eu acho que eu vou parar por aqui, mas você vê como esse cosmos é grande, quantas ideias, quanta inovação se pode fazer, desde que nós tenhamos autoconfiança, que é o que nós precisamos instilar na criança brasileira, no jovem brasileiro, né? E acabar com essa história da universidade ser uma torre de marfim que tem vergonha de fazer patente, que acha que só publicar trabalho é o critério que a CAPES deve usar para a carreira. Né? Nós temos que mudar isso. A inovação, desse jeito, ela não vai caminhar para fora da universidade. A universidade fica uma torre de marfim. Felizmente, nós temos a Ana Torcomian aqui, abrindo essas pontes para a sociedade. Temos o Centro de Inovação, que começa em outras, mas tudo atrasado. Né? Precisamos trabalhar mais rápido. Pessoal, muito obrigado, desculpe toda essa falação. Obrigada, professor Sérgio. Bom, pessoal, acho que eu não sei se todo mundo tem aqui a noção do privilégio que é para a gente ter uma pessoa aqui como o professor de Sérgio Mascarenhas, compartilhando com tamanha generosidade, né, todas essas reflexões que nos levam aqui em alguns segundos do céu para o inferno, do inferno para o céu. Bom, vamos deixar para conversar depois, então. Então, muito obrigada, professor Sérgio. E, dando sequência, então, vamos aqui convidar o professor René José Rodrigues Fernandes, da Fundação Getúlio Vargas, né, para proferir a sua palestra. Obrigado, professora Ana, pelo convite. Obrigado, Max. Parabéns pela organização do evento. E eu queria dizer que acho que depois de 2 apresentações brilhantes como nós tivemos, acho que a única saída seria ir direto para o almoço, né? Porque eles conseguiram esgotar grande parte do que viria na minha apresentação. E aí eu estava tentando o desafio de já começar a dialogar com as 2 apresentações anteriores e abandonar um pouco do que eu tinha programado aqui. A professora Valéria falou dos desafios da produção, da parte de patentear e, finalmente, da parte do desenvolvimento dos produtos dela, que é extremamente desafiador. E o professor Sérgio parece que se junta a mim no coro que me remete a essa imagem, né, que quer dizer, os nossos paradigmas foram construídos no milênio passado, né, na verdade. Essas torres gêmeas simbolizam muito aquele paradigma do capitalismo, do lucro, né, que o professor Sérgio falou muito aqui durante a apresentação dele, né? E o empreendedorismo é essencialmente a quebra desses paradigmas, né, de destruir aquilo que veio antes, né, como diz o Schumpeter,
A destruição criativa é introduzir algo novo. Aí ele entrou na indústria automobilística, que eu sou extremamente crítico também, né? Aí pessoalmente não me acontece, mas eu ando de bicicleta, né, em São Paulo, nos 5 dias úteis da semana, e de carro e moto de sábado e domingo, quando não tem trânsito, porque o carro é uma inovação, quer dizer, foi uma inovação, o Fordismo foi uma inovação em seu tempo, mas hoje é uma coisa em declínio, né? As mudanças que eles fazem são só incrementais, né? Como o professor citou. Não existe nada disruptivo, né? Eu acho que a grande disrupção nos grandes centros urbanos hoje está vindo pelo transporte, como diriam os colegas portugueses, os modos suaves, né? A bicicleta e o a pé, ou o transporte de massa coletivo, né? Não tem mais o que fazer com o carro. Pode ser elétrico, pode ser de qualquer coisa. E aí o professor entrou numa coisa extremamente relevante para mim, que é a questão da diminuição da desigualdade social através da inovação tecnológica e da inovação. E aí eu queria contar, não é um tema disso, mas eu estou fazendo um levantamento para a Organização Internacional do Trabalho das diferenças entre, quer dizer, ao longo dos últimos 12 anos, considerando o penúltimo ano do governo Fernando Henrique e o penúltimo ano do governo da atual e futura presidente Dilma. E se a gente olhar, a gente olhou só o jovem empreendedor, né, aqui no Brasil, entre 15 e 29 anos, a taxa de analfabetismo entre o jovem empreendedor era de mais de 9% no penúltimo ano do governo Fernando Henrique. Hoje é de menos de 3%, é 2,9% a taxa de analfabetismo. O jovem empreendedor brasileiro, naquela época, tinha 5%, menos de 5%, 4,9% tinha um curso superior. Hoje, mais de 10% tem curso superior. E quando a gente está falando de empreendedor, a gente não está falando de nós aqui, né, da nossa classe. A gente está falando daquela pessoa que pega um isopor, vai debaixo do braço, e quando a PNAD pergunta para ele, você faz alguma atividade autônoma? Ele responde, faço uma atividade autônoma. Esse é o empreendedor, essa é a grande realidade do Brasil, o cara que monta um carrinho de pipoca. Então, eles não são disruptivos, mas eles estão criando uma maneira nova do modo de vida deles. Então, são efetivamente empreendedores, e a gente vê uma melhora na qualidade de vida deles. A gente vê uma entrada mais tardia no mercado de trabalho, a gente vê uma permanência por mais tempo na universidade. E aí, sem contar a diminuição do índice de Gini, né, a diminuição das pessoas dentro aumento, né, das pessoas acima da linha de pobreza e tudo isso. Mas inovação, essencialmente, é questionar, né? Questionar por que esses paradigmas estão aí, por que eles existiram, né? Como é que eles foram criados, né? E como é que a gente passa pelas barreiras que a gente, às vezes, nem sabe por que elas foram impostas para a gente, né? Uma das barreiras mais importantes que são impostas para a gente é justamente na inovação dentro da universidade, né? E esse gráfico, esse é o mais atualizado que a gente tem, infelizmente, de 2009, mas ele mostra o número de patentes por habitante e o número de marcas por habitante, né? Então, o Brasil está aqui com um pouquinho mais de uma marca por habitante, e o Brasil está aqui com meia patente por habitante, né? Se a gente pegar os países da OCDE, eles estão aqui, com mais de 5. Esse gráfico é logaritmo, tá? Então, 1, 10, 100. Com mais de 50 patentes e com alguma coisa em torno de 50, 40, 50 marcas por habitantes, né? Então, o Brasil tem se dado muito bem nos journals, principalmente nas áreas mais técnicas da ciência, né? Em administração, o Brasil não é tão forte ainda, né? A minha área de administração não é tão forte, mas nas áreas técnicas de ciência, o Brasil tem publicado muito, tem tido muito lugar nos jornais internacionais, mas isso não tem sido acompanhado pelas patentes, né? O nosso pesquisador, né? A nossa universidade patenteia pouco ainda, né? Acho que a Unicamp ainda é a que mais patenteia até hoje, né, professor? Per capita, né? Bruto acho que é a USP, né? E per capita é a Unicamp, é isso, né? É o contrário? E a gente tem um número muito baixo. E fora isso, a iniciativa privada também
é muito ruim em inovação, né, aqui no Brasil. Então, esse gráfico mostra o número de pesquisadores a cada 1.000 empregados nesse eixo, né, e o Brasil está aqui, né, com menos de 2 pesquisadores a cada 1.000 empregados, e esse eixo aqui mostra o percentual do PIB, né, gasto em P&D. O Brasil está aqui com um pouquinho mais de 1. Né. Se a gente pegar aqui na ponta, né, 16 pesquisadores a cada 1.000 empregados, Finlândia, né, e mais de 3,5% do PIB em P&D, né. Estados Unidos está aqui, e o tamanho da bola quer dizer o volume em dólares, né. Então, você vê a discrepância entre Brasil e Estados Unidos. E se a gente pegar, quem está em laranja, quem está laranja claro, são os BRICS, né. Então, quer dizer, Rússia, dos BRICS, em percentual do PIB até está mais ou menos parecido com o Brasil, mas em quantidade de pesquisadores está lá para cima, né. China está na frente do Brasil, né, aqui, e aí Índia está para trás, né, dos países BRICS. Isso aqui é a África do Sul. Isso aqui é aquele BRICS, né, que é o que considera a Indonésia e a África do Sul. A Indonésia está aqui embaixo, péssimo, comparado com a gente. Mas, de qualquer maneira, a gente está muito atrás das economias mais desenvolvidas. Se a gente olhar o microempresário brasileiro, essa situação é muito pior. Se a gente olhar, se os microempresários pesquisados pelo GEM, né, uma amostra de 10.000 pessoas no Brasil, para 2013, pelo Global Entrepreneurship Monitor, quando eles perguntaram se alguém considera novo o produto que eles estão vendendo, 98,8% dizem que não é novo, que não é novidade, né? Então, o cenário de inovação aqui do Brasil é bem ruim. A gente tem avanços, né? A taxa de empreendedorismo do nosso país é grande, né? Não obstante a melhora da economia e da migração das pessoas, quer dizer, do mercado do emprego autônomo, né, do empreendedorismo para o mercado formal, a taxa de empreendedorismo ainda é grande, que se reflete nisso daqui. Em 2009, pela primeira vez, os negócios por oportunidade suplantam os negócios por necessidade. Os negócios por necessidade são aquelas pessoas que estão indo empreender porque não tem alternativa para trabalhar, né? E a oportunidade tem mais viés de quero fazer isso porque vejo que tenho como aproveitar alguma coisa. E a gente tem uma rede importante se formando de apoio, né? Então, a gente tem mais de 400 incubadoras hoje, a gente tem um crescimento da quantidade de parques tecnológicos, centros de empreendedorismos, a gente tem uma melhora importante nas questões regulatórias e as leis que permitem a transferência da tecnologia da universidade para a iniciativa privada. A gente tem um amadurecimento do mercado de investimento também no Brasil, né, ao longo principalmente dos últimos 10 anos. Esse é o dado mais recente que a gente tem na FGV até a semana que vem. Na semana que vem vai ser divulgado o panorama 2009 até começo de 2014 da indústria de private equity, um estudo, mas ainda não está público esse estudo, né? Então, a gente, em 2009, tinha 34 bilhões de dólares disponíveis para investimento em empresas que geralmente estão trabalhando com inovação no Brasil, que é para isso que o dinheiro de investimento de risco está voltado, né? A gente tem um número grande de organizações gestoras e a gente tem um número grande de empresas em portfólio, né? Mas a gente tem, por outro lado, um dado, a segunda maior incubadora dos Estados Unidos, que é a Austin Technology Incubator, ela tem 4 IPOs. Aqui no Brasil, considerando todas as 400 incubadoras, a gente só tem um IPO, né, que é da Bematec. Na academia, esse cenário tem melhorado. Em 2004, quando eu trabalho dentro do Centro de Empreendedorismo da FGV, quando a gente começou o Centro de Empreendedorismo, a gente olhou o Brasil e olhou os Estados Unidos. Em 2004, 78% das 100 escolas mais importantes tinham disciplinas de plano de negócio, que é a principal ferramenta de divulgação de empreendedorismo. Aqui no Brasil, a gente contava, entre todas as universidades, a gente contava nos dedos, de uma mão, as que tinham disciplina de empreendedorismo.
As empresas brasileiras quer dizer, egressas da universidade, não tinham nenhuma regra de governança corporativa, ou seja, não tinham nada que fizesse que aquele negócio caminhasse para dar certo, né? E com dado estarrecedor, né? Os alunos que estavam nas competições de plano de negócio não tinham conceitos de contabilidade e finança para começar uma empresa. Isso, quando chega na parte da universidade, na pesquisa, isso daqui é um gráfico do Joly sobre o processo da comercialização de tecnologia. Na pesquisa, né, principalmente aqui nessa ponta, né, no imaginar, no desenvolver, no escrever o paper, mas não segue todos os outros passos ao longo do processo da comercialização de tecnologia, que é até colocar no mercado para comercialização, né? E a principal falha é não entender como é que funciona o mercado. Então, não existe dentro da universidade aquele viés de você aproveitar a pesquisa além do paper, né? Isso foi muito discutido, e ir para o mercado com aquilo lá. Pensar que, né, quebrando aquela mentalidade mais antiga, que o que a gente está pesquisando, que aquilo que a gente está desenvolvendo, ele tem que ser útil para a sociedade, né? A universidade tem que ser um repositório de coisas boas para a sociedade. A gente tem que quebrar isso e a gente tem que começar a fazer uma validação de mercado, né? Olhar quem são os possíveis usuários, quem são possíveis consumidores, quanto estão dispostos a pagar, e começar a incorporar isso ao longo de todas as pesquisas que a gente vai começando, sem nenhum preconceito com a pesquisa pura, né? Mas a pesquisa aplicada tem que ter muito mais esse viés, né, e ser útil para a sociedade. E, com base nisso, a gente, lá na FGV, a gente ajudou a desenvolver um programa que nasceu na Universidade do Texas, que é a Idea to Product Competition. Esses passos que estão aqui embaixo são exatamente os mesmos passos lá do Joly, colocados em outras palavras, né, do processo de comercialização de tecnologia. E a universidade, tradicionalmente, está parada aqui, né? As competições de planos de negócio nas universidades de negócio estão aqui na frente, né? Mas não existe uma conversa entre a pesquisa e colocar no mercado, né? E o processo de inovação tem que seguir tudo isso. E a gente trouxe para o Brasil, a gente trouxe para a América Latina e ajudou a fomentar isso com a Universidade do Texas, o programa Idea to Product, para tentar justamente atravessar esse gap, né, entre a invenção e a pesquisa acadêmica e a inovação colocada dentro do mercado. A gente faz isso através de tentar colocar algumas questões na cabeça do inventor, do pesquisador tecnológico. Qual que é o seu produto e serviço? Entender qual que é a tecnologia por trás daquele produto e serviço, mas falar isso numa linguagem que vai ser entendida pelo mercado. Por que essa tecnologia é única? Né? E, junto com essa, por que seu produto é inovador? Como ele é inovador? Né? Lembra que inovação não é invenção. A invenção é só aquela coisa que é nova. A inovação não, aquilo lá tem utilidade para alguém. Como é que isso tem utilidade? Como é que você descreve o seu conjunto inicial de consumidores? Por que alguém compraria isso? Em que lugar do mercado esse produto se posiciona e como ele soluciona os problemas de mercado melhor do que o que existe no mercado naquele momento, né? Como que isso cria valor para os consumidores, né? E, por final, não é um critério decisivo, né, no nosso processo do Idea to Product, mas a gente fala, olha, vamos olhar o tamanho do mercado. Pode ser que tenham soluções que sejam extremamente relevantes para um número pequeno de pessoas, mas elas vão ser uma solução gigantesca na vida dessas pessoas. Elas merecem ser levadas a cabo. Mas, para serem comercialmente viáveis e agradarem aquele mercado de investimento, a gente também tem que pensar no tamanho de mercado para a gente catalisar isso. E, no final das contas, sempre é bom a gente se preocupar com a proteção de tudo isso que a gente está desenvolvendo, né? A todo momento, patentear, registrar, criar marca, em cima de qualquer coisa que a gente for fazendo. Eu acho que vale a pena ir lá, bater na porta da agência de inovação e falar, vamos patentear o tempo inteiro.
com as coisas que a gente está desenvolvendo dentro da universidade. E aí, para tentar ser breve, quero só falar de 2 cases que a gente tem, um de uma competição de planos de negócio, lá da FGV, e um da nossa competição de inovação tecnológica, do Idea to Product, para a gente poder comparar um pouco as duas coisas. O primeiro case é o da One. É uma empresa chamada One Natural Experience, foi ganhadora da nossa competição de planos de negócio em 2005, lá na FGV. Esse menino aqui da direita de vocês, ele era aluno da FGV em 2005, do MBA, e ele teve uma ideia. Ele estava numa disciplina de empreendedorismo, que a gente já tinha lá, e ele pegou a caixinha da água de coco e ele enxergou ali nas informações nutricionais que as características fisiológicas da água de coco eram todas superiores às características fisiológicas das bebidas esportivas, Gatorade e afins, com o benefício de ser uma coisa natural. Então, ele pensou, aqui no Brasil, a água de coco a gente toma para se hidratar, a gente termina uma corrida, eu pedalo e tomo água de coco, isso é natural para a gente. Mas no mercado norte-americano, a água de coco é um produto de nicho, fica lá escondido em algum supermercadinho, numa prateleira para hispânicos e latinos que tinham conhecimento da água de coco, e não uma coisa mais geral. Então, ele desenvolveu um plano de negócio, calcado muito no marketing, do reposicionamento da água de coco no mercado norte-americano. Então, a ideia é tirar daquela prateleira de nicho e levar a água de coco para a prateleira principal do supermercado, ao lado de todos os isotônicos. Ele ganhou a nossa competição de plano de negócio em 2005, ele foi para o Texas, onde é a final global dessa competição. Ele não passou da primeira rodada da competição, mas ele teve a sorte de ter um investidor anjo sentado na banca dele, ali assistindo a apresentação da filha desse investidor, que também estava apresentando na mesma banca lá. E aí, o Rodrigo recebeu um investimento de $1 milhão no ano de 2006. Eles levaram o primeiro carregamento de água de coco do Brasil em meados de 2006 para os Estados Unidos, conseguiram amarrar um contrato com uma rede de supermercados chamada Roll Foods, não sei se vocês conhecem, mas voltado para produtos mais naturais, né? E aí eles fecharam 2006 com mais de $10 milhões em água de coco exportada para os Estados Unidos. O Rodrigo foi o primeiro demonstrador lá, ele ficava no supermercado todos os dias oferecendo água de coco. Ele conseguiu fazer a introdução do produto com muito sucesso lá nos Estados Unidos. Em 2009, a empresa recebe um primeiro investimento da Pepsi. A Pepsi viu o crescimento gigantesco que estava tendo aquilo no mercado norte-americano, falou, a gente vai participar disso, né? A gente é um dos líderes do mercado de beverages no mundo, a gente quer participar disso. E aí, compram um investimento minoritário na One. Em 2010, a One é comprada quase na totalidade pela PepsiCo por centenas de milhões de dólares. Aquele investidor que colocou $1 milhão retira um retorno estratosférico com base naquilo ali. O Rodrigo, a última vez que eu jantei com ele na Califórnia, tomei café da manhã com ele na Califórnia, ele me levou para tomar café da manhã num lugar onde do lado estava sentado o Jack Nicholson, né, comigo, lá em Los Angeles, na mesa do lado. Uma trajetória muito tradicional dos alunos de negócios, de business, né? Então, você voltando aqui atrás, né, aqui, comercialização, plano de negócio. Inovação tecnológica, nenhuma, né? Na verdade, é um reposicionamento de marketing no novo mercado. E aí, eu queria falar o case do primeiro ganhador da nossa competição de inovação tecnológica, da Idea to Product. Esse cara aqui é o médico Geraldo Vitral, né? E ele identificou um problema. Ele é um médico lá em Juiz de Fora, ele identificou um problema. A cirurgia do câncer de... Tinha uma imagem que fica durante alguns segundos aqui.
Não era um vídeo, era uma imagem, mas ela deve ter ficado animada. Eu vou fazer isso, eu vou passar, se vocês olharem, tem uma mancha branca aqui. Ó. Vocês conseguiram ver essa mancha branca? Essa mancha branca é onde o cirurgião injeta um contraste radiológico para fazer a remoção do nódulo cancerígeno. O contraste radiológico que era injetado é o contraste iodado e ele se espalha muito rapidamente no tecido mamário da mulher. Então, na hora do cirurgião remover esse tecido mamário, ele remove ou a área errada, ou mais área do que ele precisa, causando mais trauma para a mulher, né, quer dizer, mais trauma físico, e às vezes mais trauma psicológico. Porque imagina ele removeu a área errada, essa mulher continua com câncer, ele tem que voltar para a mesa de cirurgia. Né? Uma em cada 10 mulheres vai desenvolver câncer de mama ao longo da vida. E até o momento dessa inovação do médico Geraldo, 60 e tantos % das cirurgias tinham sucesso logo na primeira intervenção. E ele desenvolveu um contraste radiológico baseado num químico artificial que fica concentrado em cima da área que tem que ser removida por mais tempo, né, dando mais precisão ao cirurgião. Nos testes clínicos dele, ele conseguiu 100% de remoção com sucesso. Né, quer dizer, todas as mulheres que ele fez, que ele aplicou a cirurgia, não precisaram voltar para a mesa de cirurgia. Né, em comparação com os 60 e tantos % que você tinha com o contraste anterior. Mas é um processo mais complicado, né, que da competição de planos da colocação de um negócio de business no mercado. Né? Então, você teve a identificação do problema, depois o Geraldo, com base na identificação do problema, ele entra no doutorado, porque ele quer desenvolver aquele contraste radiológico que ele estava começando a trabalhar. Isso vira pesquisa, depois entra na fase de prototipação. Por sorte, ele caiu dentro da nossa competição de inovação tecnológica e a gente fez todos aqueles questionamentos do I2P para o Geraldo. Né? E o Geraldo conseguiu ter um viés muito mais de marketing, muito mais de colocar aquilo lá como produto no mercado, depois de participar da nossa competição. Ele ganha aqui no Brasil e fica em segundo lugar global nos Estados Unidos. Esse era o primeiro ano que a gente estava fazendo a competição na América Latina, e a gente já consegue esse lugar expressivo com um produto desenvolvido numa universidade brasileira. Quer dizer, pesquisa de ponta a gente tem, a gente só não está colocando isso para frente. Né? Depois disso, isso daqui a gente voltou dos Estados Unidos, a assessoria de imprensa da FGV conseguiu meia página na Folha de São Paulo e conseguiu uma página na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, para a tecnologia do Geraldo. Aí começa a divulgação em mídia, né, começa a divulgação em congressos daquela tecnologia. O Geraldo licencia a tecnologia pelo preço que ele quer para uma indústria farmacêutica nacional. Não acontece a transferência da tecnologia, e isso daí, a partir de 2012, começa a gerar os primeiros royalties para o CRIT, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, quer dizer, é um processo muito mais longo, né, porque em 2008 o Geraldo já estava na metade do doutorado, então, quer dizer, ele começa a identificação do processo lá em 2004, e quando o Rodrigo estava milionário aqui em 2010, aqui estava acontecendo a transferência de tecnologia. Né. O primeiro cheque, não sei se eu posso contar o valor, na verdade, do primeiro cheque, né? Mas vou contar, vai para comparar. Enquanto era de centenas de milhões de dólares, aqui foi de 500 mil reais, esse primeiro cheque para o CRIT da Universidade Federal. Então, as tecnologias de pesquisa têm um caminho muito mais longo, a gente tenta encurtar ele com essa visão mais de mercado, é muito mais desafiador, mas a gente tem que fazer, a gente tem que continuar isso. Obrigado pelo tempo de vocês e queria deixar aberto aí para a gente discutir, professora. Obrigado pela... E aproveitando, então, o gancho aqui das Olimpíadas, né? E juntando a importância do que foi falado aqui da inovação e da formação empreendedora, de transformar essas inovações, de levar para o mercado essas inovações, eu queria dizer para vocês que, junto com as Olimpíadas de 2016, nós devemos ter
num projeto concebido aqui pelo nosso ilustre professor Sérgio Mascarenhas, as Olimpíadas Internacionais de Empreendedorismo e Inovação, simultaneamente aos Jogos Olímpicos de 2016. Então, nós já finalizamos esse projeto, né? Uma das áreas escolhidas, né, é a área da saúde, ao lado de agronegócio, energia e qual é a quarta área? Enfim, essa Olimpíada, o projeto já está no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a gente espera poder fazer com que esse seja mais um projeto, né, que estimula levar inovação para o mercado, estimula os nossos alunos a empreenderem, né, a experimentarem, como o professor Sérgio tão brilhantemente falou, e que mude esse patamar, como o professor René falou, da gente ter empreendedorismo espontâneo no país, levando essas inovações para a sociedade. Bom, está aberto a perguntas. Então, já temos uma pergunta ali, por favor, no microfone. Muito obrigado aos palestrantes e à moderadora da mesa. Realmente fantástico que a gente vê tanto o professor Sérgio quanto o professor René falar sobre inovação, sobre empreendedorismo. Na realidade, nós estamos aqui representando o presidente do Conselho Federal de Educação Física, o professor Jorge Steinhuber, que lhes envia os cumprimentos e parabeniza a organização por esse belo evento. Mas a minha pergunta particular é para o querido professor Sérgio Mascarenhas. O equipamento, a inovação tecnológica sobre avaliação de pressão intracraniana, logicamente, ela tem um espectro de aplicações muito grande. Me parece que, recentemente, a revista FAPESP, não sei se foi a revista FAPESP que publicou sobre a sua pesquisa fantástica, mas a minha pergunta é no sentido de que tem sido validado em algumas áreas, algumas áreas já estão fazendo uso, e aí é uma pergunta muito detalhada, perdoe por ela, mas se é possível, se há sensibilidade suficiente de mudar a pressão intracraniana via aumento da pressão arterial sanguínea no cérebro? Se era sensível a este ponto? Não, você fez uma pergunta fundamental, aqui está funcionando, de fisiologia. O que acontece é o seguinte, como é o seu nome? Sebastião Gobi. Desculpe, viu? Eu devia saber. Não, que é isso, não há o que desculpar, por favor. Vai desculpar. Você fez uma pergunta fundamental. Você tem que saber a pressão arterial no tempo, a morfologia dela, para você poder calcular o estado de isquemia cerebral. Chama CPP, Cerebral Perfusion Pressure. Quando o cirurgião está na UTI, ele está operando ali, ele quer saber se o cérebro está aguentando o tranco do trauma. Um motoqueiro que caiu, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, ele está ali, está tratando o paciente, né? Um tumor. Né? Então, o que nós estamos fazendo com o nosso sistema, agora nós estamos fazendo um sistema multiparamétrico, em que o médico, na UTI, ele tem os dados da pressão arterial, em tempo real, com a mesma taxa de aquisição da pressão intracraniana, ele tem os batimentos cardíacos, ele tem a respiração. Disso, Sebastião, você extrai uns índices quantitativos que não existiam antes. Não foi eu que inventei. Quem inventou foi o pessoal de Cambridge, o professor Marek, que ganhou a cátedra de Brain Physics em Cambridge, ano passado. Então, nós podemos
dá os números para o neurocirurgião, na hora aparece no monitor nosso, que são o PRX, que é um índice que te dá o estado de isquemia cerebral, está circulando bem, e uns outros índices. Então, é isso. Agora, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando aplicar isso também para um cara numa esteira. Nós estamos tentando aqui na Federal, com a fisiologia do exercício, ver se além do trauma, uma UTI, se eu estou com um cara numa bicicleta, numa esteira, se eu posso, com o meu sistema, dizer o que está acontecendo a nível de circulação cerebral e dar números. E aí, então, eu posso dar uma coisa muito mais quantitativa do que um eletrocardiograma de esforço, entende? Ou de o nível de lactato no músculo, entende? Um negócio que está aqui em cima. Bom, isso daí é uma coisa que está em andamento, entende, Sebastião? Mas isso pode abrir um mercado tremendo. Sabe o que eu estava pensando? Na realidade, se me permite, eu não quero monopolizar, por favor, só me corte aí a palavra. Mas é no sentido de, se eu tenho pressão sanguínea intravaso e tenho pressão intracraniana externa, se eu conseguir, de alguma forma, manipular isso aí, eu evito situações muito graves, inclusive do próprio AVC, porque a pressão transmural, eu consigo neutralizar essa possibilidade de dano. Mas, então, são coisas, são elucubrações meio... Você mas está fazendo parabéns, as perguntas fundamentais, Sebastião. Você é fisiologista? Eu trabalho com educação física para idosos, então... Que beleza. Então, vamos ver se a gente faz alguma coisa junto. Né? Então, eu acho, Sebastião, tem uma outra coisa que eu não sei se... você sabe que tem um mapa, né? Mapa Sim. É a monitoração ambulatorial da pressão arterial. Aquele troço não funciona. Tem 30% de erro. Você vai na Unimed, na Santa Casa, põe aqueles negócios, depois vê os gráficos, mas aquele troço é de 15 em 15 minutos. Entende? E mais ainda, quando você tem a pressão arterial periférica, depende da complacência das artérias. Tem um cara lá em Ribeirão, o Nobre, que introduziu, você conhece ele? Então, aí ele veio conversar comigo, eu fui até mal educado com ele, sabe? Ele disse, não, porque nós introduzimos um mapa no Brasil, me deu até o livro dele. Olha, esse troço aí tem 30% de erro. O que eu quero é ver a pressão arterial, como o Sebastião perguntou, aqui em cima, aqui no cérebro, é ali que eu quero ver. Não é aqui, nem aqui. Então, essa é a coisa que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, professor. Obrigado. Outras questões? Marques. José Marques, do Departamento de Educação Física aqui da Universidade Federal de São Carlos. José Marques, da Educação Física da Universidade Federal de São Carlos. A minha pergunta para o René é no sentido de como tem sido monitorado, se isso existe, nas competições do I2P, como se reverbera os participantes das edições anteriores, quando eles retornam às suas bases, sejam as instituições de pesquisa ou as empresas que participaram, se de fato eles são agentes multiplicadores disso. Porque a gente vê sempre os vencedores, mas existem casos de sucesso que, apesar de não ter ganho a competição, conseguem colocar no mercado, conseguem formar recursos humanos. Se existe isso no Brasil, se vocês têm esse controle, esse levantamento, e comparativamente aos demais países, se existe, como é que está a situação brasileira nesse sentido? Obrigado pela pergunta. Então, quer dizer, você está convidado a participar no grupo de pesquisadores que começou há alguns meses a fazer um levantamento dos últimos 8 anos do Idiot Product, para a gente exatamente olhar esse resultado de forma quantitativa. A gente só olhou até o presente momento de forma qualitativa, né? Então a gente olhou muitos cases, mas a gente nunca olhou todos, né? A gente não fez um censo de todos os participantes, né? Então, eu, o professor Nichols, lá da Universidade do Texas, o professor Jacob, não sei se você chegou a conhecer ele, a gente vai levantar, na verdade, desde a primeira competição em 2001,
lá nos Estados Unidos, que ainda foi interna no país, né? A partir de 2003, quando ela se internacionaliza, e a partir de 2007 para 2008, quando ela se globaliza, né? Passa a ter todas as outras regiões. A gente vai levantar isso estatisticamente. Então, censitariamente não posso te responder qualitativamente. A gente vê uma completa mudança de mindset em todos os casos que a gente olhou. Então, um grande exemplo é uma casa até que você já morou, né? Que é a própria Universidade Federal de Juiz de Fora. A partir daquele ano de 2008, existe uma penetração muito grande do mindset de empreendedorismo dentro da universidade. Muitos pesquisadores começam a se interessar por fazer essa travessia, né, entre o que eles estão desenvolvendo no laboratório e o mundo e o mercado, né? A gente vê que isso se espalha para outros laboratórios, que não o próprio laboratório que participou como ganhador. E a gente vê que os alunos egressos do programa, do I2P, eles não empreendem, mas eles vão parar dentro da iniciativa privada com um viés empreendedor. Então, eles se tornam, muitas vezes, intraempreendedores dentro das organizações. A gente vê que tem gente trabalhando com inovação dentro de grandes empresas depois da participação do I2P. A gente tem cases de segundo, terceiro lugar que a gente acompanhou, não foram vitoriosos, mas conseguiram colocar tecnologia no mercado depois disso. A gente vê cases que formaram empresa e vê cases que simplesmente comercializaram a tecnologia, né? E aí eu falei, em 2008, a gente teve o primeiro ano que teve a competição aqui, a gente foi segundo lugar global, né? Não contei que depois desse ano, todos os anos seguintes, a gente conseguiu emplacar um brasileiro em primeiro lugar global, né? Então, em 2009, ganha uma tecnologia da Unesp, lá com, vocês devem conhecer, do Varela e do Elson, né? Um orientando lá do Varela e do Elson. Depois disso, acontece uma hegemonia da Federal de Minas Gerais. Aí, por alguns anos, o pessoal lá do Laboratório de Química da UFMG ganha a competição vários anos seguidos aqui e no Global. E aí tem um depoimento interessante do Aluir Dias, que hoje é o coordenador do Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Ele diz que, se ele não tivesse participado do Idea to Product, ele jamais teria tido essa visão de empreendedorismo em cima das coisas, e talvez hoje nem a universidade tivesse o Centro de Empreendedorismo, porque esse movimento, né, criado por ele e pelo... Que branco que me deu no nome do orientador dele. Desculpa, gente, não vou lembrar o nome. Mas esse movimento nele, aluno de doutorado, e no orientador dele, fizeram com que o empreendedorismo fosse contaminado dentro da UFMG, dando essa possibilidade da criação do Centro de Empreendedorismo lá na escola. Hoje eles têm competição de plano de negócio própria, hoje eles estão se preparando para levar o Idea to Product para lá em 2015, né? Eles vão fazer a etapa latino-americana para a gente, na UFMG. Então, a gente sente que sempre tem um embrião. A gente sente isso na UFPE. Na UFPE foi muito forte esse embrião do I2P. As pessoas lá sempre tiveram um viés muito empreendedor em cima de software, né? Que são os egressos lá da UFPE. Mas a gente começa a ter um lado mais hard dentro da UFPE, do pessoal trazer os hardwares para o mercado depois da participação no I2P. A gente vê um caso de uma particular que totalmente foge das nossas expectativas, né? A gente acha que a pesquisa, o empreendedorismo tecnológico está muito concentrado nas federais e nas estaduais aqui no Brasil, mas a Unifax, né, da Bahia, ela é a Universidade de Salvador, ela é uma particular que pertence a um grande grupo desses que tem viés de lucro e tal, mas deu espaço para o empreendedorismo dentro da escola, e a gente tem alunos participando ao longo dos últimos 7 anos
da competição e voltando para lá e fomentando gente a vir de novo para a competição. Nosso desafio é ter isso de forma quant, né, esse dado de forma quant. Eu acho que a gente não tem mais tempo. Temos tempo ainda, Marques, para questões? Tem mais alguma questão? Suzana? Tem questões da internet também? Não. Bom dia, já no final da manhã, Susana Soares, da Faculdade de Desporto da Universidade de Porto. Vou fazer duas perguntas muito curtinhas, que são curiosidades minhas muito particulares em relação à própria competição. Eu gostava de saber se há plano de formação para os competidores. Quando uma equipa entra em competição, a organização é capaz de lhes fazer alguma formação na área do empreendedorismo ou eles ficam sozinhos e o que sabem de formação já trazem e entram simplesmente em concurso? Esta é a primeira questão. E a segunda questão é de ordem muito prática também, é saber se vocês permitem que o mesmo concorrente ou a mesma equipa concorra, ainda que com ideias diferentes, 2 vezes na mesma competição ou 3 vezes na mesma competição. Obrigado pela pergunta, Suzana. A questão da formação, ela está na base na gênese do I2P na Universidade do Texas, como um programa local dentro da escola. Então, a competição é a ponta do iceberg todo. Ela começa com encontros, com workshops, meses antes da competição, quando a competição é anunciada, com capacitação para os alunos poderem responder a essas perguntas, que são as perguntas mais vitais da competição. Então, você tem todo um processo dentro da universidade de fazer isso, né? Cada um no seu... chama-se alguém de marketing, chama-se alguém de direito para falar de propriedade intelectual, chama-se alguém de mercado para falar de investimento e todo esse tipo de coisa para os alunos. Então, tem essa questão de formação por trás da competição dentro da universidade. A gente fez aqui no Brasil a primeira experimental com essa metodologia com a Unesp este ano. E eu explico por quê. Quando ela é dentro de uma universidade, permite que a gente faça, programe e organize essa série de workshops e de encontros com esse conteúdo educacional. Quando ela é uma competição aberta, como é o programa América Latina, que é organizado pela GV, a gente não tem a capacidade de programar esses workshops para todos os que querem concorrer na competição. Esse é um grande desafio que eu sinto na gestão da competição para mais gente. Eu gostaria de... Só que aí a gente bate num problema que é a captação de recursos para a competição. Tudo que a gente faz lá dentro da FGV, ele não é pago pela FGV. A gente tem o desafio de captar patrocínio para que isso aconteça. A gente tem sido tem sido agraciado com bastante patrocínio ao longo dos últimos anos, mas esse patrocínio tem sido suficiente só para a realização da competição. A gente quer chegar num ponto em que a gente consiga, e aí o EAD tem tudo para facilitar a nossa vida, né, fazer as outras fases dos workshops através de EAD para que a gente possa abarcar todo o resto. Enquanto isso não acontece, a gente fomenta a universidade que tem um aluno inscrito a fazer isso internamente. Então, esse ano, por exemplo, não era oficial dentro da programação do Ideas to Product, mas a Federal de Juiz de Fora já fez isso. Já programou uma série de workshops para capacitar o aluno deles para chegarem bem na competição. Então, a gente tenta fazer essa mudança de paradigma dentro da própria escola, enquanto a gente não consegue ter esse braço para conseguir isso. Lá na Cotec, que eu citei, que é essa associação portuguesa, mais cedo conversando particularmente consigo, eles tinham esse viés muito forte da formação do empreendedor antes da competição. Acho que vale a pena colocar-se em contato com essa gente.
com essa malta. Pois. E a questão da repetição da equipe, ela é possível desde que não se trabalhe uma mesma ideia. Uma mesma ideia não pode concorrer 2 vezes. E a gente já teve casos de equipes que concorreram mais de uma vez, 2 ou 3 vezes até, com quase o mesmo conjunto de pesquisadores, mas com ideias diferentes sendo apresentadas. E a gente entende que é um componente fundamental do pesquisador entender o timing da hora de apresentar a ideia dele para o mercado. E aí, às vezes, a gente recebe o seguinte e-mail, né? René, pode concorrer a essa ideia de novo? Porque o ano passado ela foi eliminada logo na primeira fase da competição porque não estava madura. E a minha resposta é: cabia a você avaliar que ela não estava madura antes de entrar na competição. Quer dizer, então, faz parte de todo esse processo de entender a comercialização de tecnologia, entender o estágio onde a ideia está. Pode, por favor. Mas é uma questão de estratégia da competição, clara, e todas as competições têm o seu modelo e nós temos que respeitar os modelos competitivos. Mas nós no Startup estamos a debater-nos com esta questão precisamente neste momento, que é até que ponto, do ponto de vista da formação do empreendedor, faz sentido inibi-lo de concorrer com a mesma ideia se ele vai ser capaz de amadurecer, se ele ganhou um conhecimento que ele não tinha e se agora com esse conhecimento ele de facto vai conseguir colocar uma ideia inovadora no mercado. Então esta é uma discussão neste momento severa entre nós, que é, nós também deixamos repetir, mas a equipa tem que repetir com uma ideia nova. Claro que aquilo que ele aprendeu com a ideia anterior e com a falha anterior, ele vai aplicar na ideia nova. Mas se ele tinha uma ideia nova que não estava madura, porquê é que não pode amadurecê-la e porquê é que ele não vai agora avançar com ela? Nós estamos a discutir isto e a minha pergunta foi exatamente por aí. Mas claro que temos que definir regras nas competições e temos que as seguir e sabemos que quando definimos uma regra, tem prós e tem contras. Mas a minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Eu, como um bom anarquista, gosto de rupturas. Não gosto de regras. No geral, eu não gosto de regras, mas infelizmente a gente tem que estabelecê-las para a gestão da competição. Eu sei que você olhou no site, quem quiser, o site é ideatoproduct.org, é o global, ou ideatoproductla.org, é o brasileiro, e a gente tenta manter elas, acho que hoje deve ter em 8 as regras fundamentais, são 8 linhas, muito simples, as regras fundamentais da competição. Muita coisa a gente escreve lá que a gente deixa a discricionariedade do próprio gestor da competição. Eu tendo a ser uma pessoa extremamente flexível nessa questão, né? Mas foi uma que a gente definiu, mais por a gente entender que essa parte de entender o timing da ideia antes da ideia ser colocada à prova de mercado, né? E a gente já teve casos de gente retirando a ideia da competição durante o processo porque falou, entendemos que não temos, não é o time to market dessa ideia. Então a gente já teve casos assim. Se a gente olhar a competição de planos de negócio, a outra que a gente faz, ela é muito mais regrada que a Idea to Product. Ela é muito mais, como eu diria, muito mais próximas das regras que o mercado vai impor do que da competição de inovação. A gente tem toda essa flexibilidade porque a gente acredita justamente no critério de educação da competição. E eu diria, se eu tivesse que dar uma resposta, uma opinião do René, vai por quanto vocês acharem que mais contribui para a educação das pessoas. O processo do Idea to Product é um processo essencialmente educacional e não competitivo. A gente não quer eliminar a gente quer agregar a gente. A gente quer agregar a gente no processo educacional e a gente quer agregar a gente no processo educacional que vai formar a próxima geração de empreendedores em tecnologia. Se vocês entenderem que é deixando ideias competirem de novo, sou totalmente a favor que vocês façam isso. Bom, muito obrigada. Nós vamos encerrar a mesa, porque já avançamos no almoço, e eu vou passar
Eu vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados aqui para suas considerações finais, né? E com uma reflexão. Eu acho que a I2P é uma excelente iniciativa, né? Muito importante de empreendedorismo. A nossa Olimpíada Internacional de Empreendedorismo e Inovação, né, simultâneo aos Jogos Olímpicos, eu fiquei devendo a 4ª área, tive que escrever para lembrar, mas é saúde, energia, agronegócio e tecnologia da informação e comunicação. O René também já está convidado para o nosso comitê, e a Universidade do Porto também já aderiu, junto com a Universidade da Califórnia, da Geórgia, de Valência, enfim, só para citar os parceiros internacionais. É outra importante iniciativa que visa estimular esse empreendedorismo. Então, eu queria saber dos nossos colegas da mesa, né, se isso basta. Se isso basta nessa altura, né, na qual as pessoas são chamadas a apresentar suas ideias, né, se isso basta para mudar o patamar do empreendedorismo e da inovação no Brasil. Então, vou passar antes a palavra para o René, para suas rápidas considerações finais, e depois para o professor Sérgio, que abriu e fecha, então, essa mesa. De maneira alguma. Não acho que seja suficiente. Eu acho que é suficiente. Eu acho que a gente tem que caminhar muito naquela conversa que a gente teve com o professor Max, de fazer uma mudança de mindset em algumas pessoas, essas pessoas voltarem para a universidade, e essas pessoas que voltam para a universidade demandarem mudanças de políticas dentro das suas instituições, então, como o case lá da Federal de Minas Gerais, que consegue uma mudança de política e a introdução de um centro de empreendedorismo, e, no geral, uma mudança de políticas públicas que permitam que as pessoas sejam mais inovadoras, né? Então, quer dizer, a gente tem que contaminar pessoas contaminarem organizações, e pessoas e organizações contaminarem governos e políticas públicas para provocar essa mudança geral no ambiente da inovação tecnológica no Brasil como um todo. E eu queria perguntar, o que aconteceu com o Hand Grip? Da cadeira de rodas, que ano que foi? 2009. Uhum. Vamos escrever um texto? Sobre isso. Mas é isso, obrigado pelo convite novamente. Parabéns pela organização do evento. Obrigado por toda a inspiração que os dois palestrantes que me precederam trouxeram aqui para o evento. Parabéns. René, muito obrigada pela sua presença. O prazer foi todo nosso. Muito obrigada. Espero ter você aqui conosco muitas outras vezes. Obrigada. Professor Sérgio. Eu queria agradecer. E, olha, a FGV é um exemplo de criatividade e inovação também. Eu fui professor do Mário Henrique Simonsen, quando eu estava no Rio, professor lá da PUC do Rio. Ele foi meu aluno no Santo Inácio. E o Mário Henrique Simonsen é um exemplo de talento assim, interdisciplinar, desde cantar ópera até ter feito a grande implantação da FGV. Eu acho que a FGV e a sua presença aqui, elas são muito inspiradoras, porque elas mostram a função também fora da Torre de Marfim da academia, né? Muito importante. Parabéns pela sua exposição, parabéns pela organização que vocês fizeram. A minha querida chefa, a Ana, a nossa inspiradora, e ao Mark. Queria agradecer muito essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.